delícia poder compartilhar a palavra do Senhor com você. E eu quero... Quem é você? Quem sou eu? Será que a gente saberia definir quem nós somos? Eu vou apresentar 3 tipos de pessoas e aí você vai poder definir quem é você. Ali em Lucas 12, o verso 1 diz: milhares de pessoas se ajuntaram de tal maneira... Aqui o tema fala a respeito da falsidade, tá? Se ajuntaram de tal maneira que umas pisavam nas outras. Então Jesus disse primeiro aos discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus, isto é, com a falsidade deles. Tudo o que está coberto vai ser descoberto e o que está escondido será conhecido. Verso 3. Assim tudo que vocês disserem na escuridão será ouvido na luz do dia. E tudo o que disserem em segredo, dentro de um quarto fechado, será anunciado abertamente. Detalhe, aqui fala de 3 tipos de pessoa e aí eu quero que você possa olhar para você e ver quem é você. Começa falando da multidão, milhares de pessoas. Qual é a característica da multidão? A multidão, ela preocupa com ela mesma. É interessante que aqui fala que a multidão, milhares se ajuntaram de tal maneira que uma pisava na outra. A multidão é assim, ela não enxerga o outro. A multidão, ela quer resolver o problema dela. E detalhe, ela não quer compromisso com Deus, não, nem com o outro. Ela quer olhar para Jesus, às vezes tocar em Jesus, mas ela não quer seguir e nem servir como Jesus. Às vezes você conhece, detalhe, todas essas 3 pessoas estavam diante de Jesus, você pode estar diante dele, você pode estar pertinho dele, até dentro da igreja, mas você pode ser um deles. A multidão é aquela que não quer compromisso com nada. É aquela que, não, deixa eu só vir aqui receber, não vou me envolver com nada não, porque isso aí só dá problema. A multidão, às vezes, usa o outro como escada. Vou usar as pessoas. É aquela que entende que eu uso pessoas e não coisas. Deus falou pra gente o quê? Amar pessoas e usar as coisas. A multidão, ela enxerga só o problema dela. Ela não para perguntar para quem está do lado qual que é o seu problema. A multidão é aquele irmão lá que senta na igreja, tem um lugar de sentar, tem várias pessoas, você vai lá e senta no banco vazio, sozinho. Multidão é assim, não quer contato não, não quer tocar no outro não. Quem é você? Você é aquele invisível, aquela invisível que entra e sai, você só quer a bênção, mas nada com o dono da bênção. Não quer nenhum envolvimento mais próximo para você ficar livre. Característica de multidão. Mas aqui fala que essa multidão vai ser o quê? Exposta. Tudo vai ser descoberto. Nada vai ficar oculto. Aqui fala também de um segundo tipo de pessoa que são os fariseus. Os fariseus eram doutos na palavra, eles sabiam muito, sabe aquele que já tem muitos anos que conhece a Bíblia, sabe a Bíblia toda, às vezes dá ensino, estudo bíblico. Os fariseus ensinavam, eles interpretavam corretamente demais a Bíblia. Você é daqueles que tem muitos anos de vida com Jesus. Sabiam muito, só que detalhe, eram como os hipócritas, eram considerados como fermentos. Tem muita gente que conhece muito a Bíblia, mas usa a Bíblia para matar outras pessoas. Infelizmente. O fariseu é aquele que fala, sabe muito, mas ele não tem vida com Deus. A letra mata, mas o Espírito vivifica. O fariseu, ele tem compromisso com a palavra ali, mas não tem com o dono da palavra, porque se ele tivesse uma intimidade com o dono da palavra, ele não seria religioso, ele não seria rígido, ele não seria realmente, ele teria o coração do Senhor. O fariseu, para gente que está dentro aí, também estava diante de Jesus, está aí dentro das igrejas, todos são muito parecidos. Mas o Senhor, ele enxerga cada um e define cada um. E ele fala, o fariseu é como um fermento. E fermento na Bíblia, se você for estudar, é como pecado, são coisas ruins. Fermento não é coisa boa. Nossa, como pode uma pessoa que tem tanto conhecimento ser comparada a um fermento? É isso aí. Porque, na verdade, quando o Senhor olha, ele olha dentro do nosso coração. E ele olha a nossa motivação externa. O fariseu é aquele que quer ser o bom, estar bem e todos verem. Ser elogiado, receber ali. Nossa, mas você é tão bom. Nossa, mas sem você. O Senhor fala que ele não tem nada para dar para o fariseu, porque o fariseu já recebeu aquilo que ele queria.
Ele já recebeu o tapinha nas costas? Ele já recebeu um sorrisinho? Detalhe, nem todo mundo que sorri para você está sorrindo. Às vezes, sorrisos falsos e você está achando que tá bom, que tá podendo. E também fala de um terceiro tipo de pessoa, que são os discípulos. Os discípulos. É interessante que no meio de tantas pessoas, milhares, dos fariseus, aqui diz que Jesus disse primeiro aos discípulos. Por que Jesus fala primeiro aos discípulos? E ele fala, interessante, em parábolas. Já viu? Porque nem tudo vai ser revelado para todo mundo. A Bíblia fala que o Senhor Jesus fala assim, eu falo em parábolas porque tem gente que tem olhos, mas não vão ver. Tem ouvidos, mas não vão ouvir. Eu vou me revelar para quem realmente está conectado comigo. Não é todo mundo que vai entender o que eu estou falando, não. É isso que eu quero falar para você. Os discípulos pararam diante de Jesus. Jesus falava com os discípulos. Discípulo para, discípulo escuta, discípulo ora, discípulo evangeliza. Isso não é esforço para discípulo, isso é natural. A vida de um discípulo. Não adianta a gente dizer, eu sou cristão, se você não tem atitudes como as dos discípulos. Precisamos, sim, ter atitudes realmente que transformam. Religião, que era aquilo que os fariseus tinham, não transforma a vida de ninguém, não salva ninguém. Mas uma vida que caminha e reflete Cristo, essa vida sim, é aquilo que realmente reflete a verdadeira imagem do que é ser um discípulo. O discípulo, ele caminha junto. O discípulo, ele enxerga o outro. O discípulo tem misericórdia, tem compaixão. E compaixão é aquela mola propulsora que te leva a colocar ali no lugar do outro. O discípulo, ele tem olhos e vê, ele tem ouvidos e escuta, ele enxerga a alma da pessoa, ele vai além do natural. Ele entende que o fermento ali, ele é perfeito, pastora? Não, ele é imperfeito, tanto que se você for ler ali, eles acham no início que o fermento era o fermento mesmo de colocar no pão, porque eles haviam esquecido de levar o pão. Mas Jesus mostra para ele, não, o fermento aí é o pecado. Cuidado, quando você andar, estiver perto aí dos fariseus, aqueles que sabem muito, mas não vivem, eles te contaminarem. Mas isso, quem entendeu? Só quem andava juntinho com Jesus. No sentido não de caminhar próximo, não estar exposto, mas aquele que tem tempo para ouvir, tem tempo para entender, tem tempo para falar com Jesus. Eu quero te perguntar hoje, para aí para pensar. É interessante que os fariseus, ele também fala que vão ser expostos. Deus sempre nos dá a oportunidade de arrepender. Deus sempre nos dá a oportunidade de olhar para a gente, como a gente está tendo agora, e falar, Senhor, eu estou no caminho errado, me perdoa, me ajuda aí a melhorar. Porque sozinho está dando errado. Agora, quando eu diria que a gente tem uma dura cerviz, quando a gente é resistente, quando a gente acha que a gente está bom e eu não tenho que mudar, aí acontece o que está aqui, tudo fica público, acontece uma publicidade, tudo é exposto, o que está encoberto vai ser descoberto, o que estava ali falado na escuridão vai vir à luz. É assim. Quando nós resistimos à transformação do Senhor, Ele expõe. Ele expõe. E vou te falar, uma pessoa exposta, com características como da multidão, que pisa nos outros, que usa as pessoas, que só olha para ela, que só importa com ela. E uma pessoa com as características do fariseu, você acha que como é que elas vão ser vistas pelos que estão aqui, quando ela for exposta? Amada? Não, odiada. Ninguém vai querer contato. São consequências de más atitudes nossas. Agora, para fechar, como que os discípulos caminhavam? Como é a oração de um discípulo? Ele ora assim, Pai Nosso. É interessante que ele entende que o Pai não é só dele. Ele ora entendendo que o Pai é de todos. A oração do discípulo não é só para ela, não.
Ele não pede só para Deus sustentar ele, não. Ele não olha só para o umbigo dele, não. Ele olha para as pessoas. Por isso que ele tem essa compaixão. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o quê? O vosso nome. Venha a quem o nosso reino? Venha a nós. Ele não quer o reino só para ele. Ele não quer transformação só para a vida dele. Ele não quer salvação só para a casa dele. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso. Ele pede aquilo que é necessário, não é só para ele, não. Ele pensa no outro. E esse outro não é só uns amiguinhos, não. São pessoas que Deus tem colocado próximo a ele. O outro pode ser até aquele que persegue ele. O pão. Deus, dá o teu alimento a cada dia. O pão é nosso, não é só para mim. Perdoa as nossas ofensas, ou seja, não sou só eu não, Senhor. Perdoa, ao invés de falar daquilo que um ofendeu, fala, nossa, mas que atitude falou, Deus, perdoa ali. Ele se preocupa com o outro. Ele entende o que é família. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não que nos deixei cair em tentação. E nos livra do mal. Ou seja, Senhor, não deixa só a minha família cair em tentação. Eu estou observando que tem pessoas que estão indo aí para o caminho da traição. Ao invés de eu falar assim, nossa, o irmão vai trair, olha lá. Ele falou, Senhor, tem misericórdia dessa família. Não deixa ele cair em tentação, não. Você pagar um preço. Livra ele do mal. Livra ela do mal. Não livra só a mim, não livra só meus filhos, não livra só meu marido. É assim. Eu te pergunto, como tem sido as suas orações? Você só ora para você? Deixa eu te falar. Você não é um discípulo, mas você pode se tornar um. Para e pensa. Quem é você? Você é a multidão? Você é o fariseu? Sabe muito, só não vive. Ou você é o discípulo? Se realmente não formos um discípulo, a gente pode pedir perdão ao Senhor e pedir para que Ele nos transforme, para que a gente venha, sim, refletir Cristo. Eu quero orar pela sua vida. Pai, eu coloco a vida de cada um que assiste essa palavra, que escuta essa palavra nesse momento. Deus, quem somos nós? Quem nós somos diante do Senhor? Como o Senhor nos vê? Porque o Senhor nos vê, o diabo nos vê e nós sabemos quem realmente nós somos. Deus, quero pedir perdão se nos identificamos com a multidão, como os interesseiros. Os interesseiros que só buscam o Senhor por interesse e só buscam o outro também por interesse, por aquilo que Ele pode dar. Porque depois que Ele deu, não tem compromisso ali. Nos perdoa também, Senhor. Se somos como os fariseus, sabemos tanto, temos tanto conteúdo, tanto conhecimento, mas somos como um sepulcro caiado. Falamos uma coisa, somos artistas, interpretamos. Como aquele que interpreta um teatro, uma peça, Senhor, como aquele que interpreta uma canção também não tem vida com o Senhor. Não produz o óleo. Peço perdão, Pai. Peço perdão por conseguir enxergar isso hoje e te agradeço também, porque o Senhor nos dá essa oportunidade de conserto, porque nós não queremos ser expostos, como a Tua palavra diz aqui em Lucas. Nós não queremos que isso se torne público, nós queremos que isso seja algo entre nós e o Senhor e seja transformador, porque queremos sim nos tornar públicos no sentido de eis aí os discípulos. É Jesus andando pela rua, é Jesus na vida do seu marido, é Jesus na vida do seu filho. E quando ele abrir a boca, você vai ver Jesus falando. E quando ele olhar, você vai ver Jesus olhando. E quando ele tocar, é como Jesus tocando. Você tem realmente se importado com todos aqueles que Deus tem colocado próximo a você? Como tem sido as nossas orações? Deus, que nós venhamos entender que muitas vezes o Senhor vai nos dizer não, porque o Senhor está dizendo sim para outro. E dentro da estrutura é necessário. E que a gente não venha reclamar ao Senhor, murmurar contra o Senhor, mas a gente venha entender que o Senhor é o Pai nosso. E um pai às vezes diz sim, às vezes diz não. Porque Ele olha todos os filhos de maneira conjunta. Ele não olha só o benefício de um, esquecendo os outros. Que nós venhamos ter essa compreensão e não ser como meninos egoístas, que só querem o Pai para ele. Mas venhamos ser maduros, entendendo que o Pai é de todos. Em nome de Jesus. Amém? Que
Que o Senhor te abençoe grandemente. E ó, dá um sorriso, porque nós podemos ser transformados se nós permitirmos que o Senhor nos mude e nos molde. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.